Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Romano e mais uma vez estamos juntos para compartilharmos a santa e gloriosa Palavra de Deus. E neste momento eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra no Antigo Testamento, lá no livro de 2 Reis, no seu capítulo de número 8, versos 1 ao 6, que diz exatamente assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua casa e a sua propriedade. Geazi exclamou: Esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Até aí a leitura da Palavra de Deus. Nós encontramos aqui nesse texto o profeta Eliseu conversando com a mulher sunamita. Esta mulher havia recebido uma orientação da parte de Deus por intermédio do profeta Eliseu. Eliseu tinha prevenido esta mulher para que ela saísse do seu país, porque ali no seu país haveria um momento de fome, e esta fome duraria um período de 7 anos. Aliás, justamente sobre esse período de fome que nos 2 vídeos anteriores nós temos falado. Nós falamos do cerco de Samaria e depois, por último, nós falamos sobre o fim do cerco de Samaria. Foi um período em que Samaria ficou sitiada, ficou cercada pelo exército da Síria, e isso durou aproximadamente essa fome toda, junto com o cerco, um período de exatamente 7 anos. E então, antes que isso acontecesse, o profeta Eliseu, na verdade, chega até essa mulher, a sunamita, e orienta essa mulher: olha, haverá 7 anos de muita fome aqui nesse país, então eu sugiro a você que pegue toda a sua família e vai para uma outra região, se aloja ali durante 7 anos, porque a fome será intensa aqui nessa região. Esta mesma mulher, esta sunamita, foi a mulher que tinha sido gentil, ou seja, educada com o profeta Eliseu um tempo atrás, porque ela havia preparado em sua casa um quarto de hóspede, especialmente para estar hospedando o profeta Eliseu toda vez que ele passasse por aquela região. Então essa mulher, no passado, fez uma benevolência para o profeta, para o homem que representava a Deus. E nos diz o texto que essa mulher ela não tinha filhos. E a maneira como Eliseu retribuiu a bondade dessa mulher para com ele foi pedir a Deus a bênção sobre ela para que curasse a sua enfermidade. Ela sofria de esterilidade, ela não podia ter filhos, e a Bíblia diz que passou certo tempo, ela então teve um filho com seu esposo. Esse menino nasceu trazendo alegria para esta família que até então
não tinha uma criança em seu lar. Mas o texto bíblico ainda fala o seguinte, que durante um certo tempo, aquele menino ele veio a falecer, o menino morreu. Então aquela alegria que invadiu aquele lar, ela tornou-se agora em prantos, em tristeza. Mas então aquela mulher, ela recorreu a Eliseu, ela pediu apoio, ajuda do profeta Eliseu. E Eliseu então ora a Deus, fala com Deus e realiza um outro milagre na vida daquela mulher. Por que um outro milagre? O primeiro milagre na vida dela é que ela não podia ter filhos, foi curada da sua esterilidade e pôde ter filhos. E agora o segundo milagre é que esse menino estava morto, mas Deus, através do profeta, realiza então este milagre de ressuscitar este garoto. Então esse menino agora que até então morto, ele é ressuscitado pelo poder de Deus por intermédio da vida do profeta Eliseu. Isso que eu estou narrando para vocês aqui, se você tiver curiosidade, você poderá mais tarde estar abrindo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no seu capítulo 4 e no verso 8 a 37, vai expor aí esse relato sobre a esterilidade dessa mulher, sobre a bondade dela para com o profeta Eliseu, vai falar também sobre a morte do seu filho, mas também sobre a ressurreição de seu filho. Então a mulher, após ouvir a orientação, ela recebeu então os conselhos do profeta Eliseu, ela foi então morar no território dos filisteus. Ela ficou ali durante o período de 7 anos. E ao fim desse período, ela voltou para a sua pátria, voltou para o seu país, para tomar posse daquilo que era dela, da sua casa, da sua propriedade, dos seus bens. E pelo que tudo indica, nesta ocasião, quando ela retorna para a sua pátria, o seu marido possivelmente havia morrido. E foi por essa razão que ela mesma, ela se apresenta agora ao rei de Israel para solicitar os seus bens, solicitar a sua casa, solicitar o seu terreno, solicitar aquilo que lhe pertencia. Mesmo porque essas ações que ela estava agora fazendo, competia ao homem fazer. O chefe da casa é que realizava essas coisas, fazia esse tipo de atividades. Mas essa mulher estava fazendo aquilo que competia ao homem fazer. Daí então nós subentendemos que possivelmente o seu esposo de alguma forma havia perdido a vida durante esse tempo de 7 anos. Mas prosseguindo ali com o texto bíblico, enquanto ela volta, ela retorna então para a sua terra, para reaver os seus bens. A Bíblia fala que Geazi que era o moço auxiliar, aquele que auxiliava o profeta Eliseu, ele estava tendo uma conversa com o rei de Israel. E ele estava contando para o rei de Israel a maneira como Deus havia ressuscitado o filho desta mulher. E enquanto Geazi trazia esse relato, falava dessas coisas, em meio a essa conversa, esta mulher apareceu nesse exato momento em que Geazi contava para o rei os milagres de Deus, os feitos de Deus através do profeta Eliseu. Então aquela mulher, quando chega naquele momento com a intenção de falar com o rei, de pedir ao rei de volta os seus pertences, Geazi então diz: olha rei, é esta mulher sobre a qual eu estou falando contigo, é desta mulher que fala contigo, e eis aí junto com ela o filho dela, esse rapaz que estava morto, mas que pelo poder de Deus, através da vida do profeta Eliseu, ele ressuscitou. Geazi então, ele afirma essas coisas para o rei de Israel, e certamente isso alegrou o coração de Geazi, que nem esperava por aquela mulher chegar naquele momento, mas ela chegou ali porque era uma ação de Deus.
Ela chegou ali por providência divina. Deus tinha intenção de abençoar aquela mulher, então fez com que ela chegasse no momento certo, na hora certa. Quando Deus age em nossas vidas, é isso que Deus faz. Deus age no tempo certo e Deus age na hora certa, assim como Ele fez na vida daquela mulher. E quando aquela mulher chega e aquele rapaz, ele contempla aquela mulher para confirmar que aquilo que ele falava não era uma invenção, mas era verídico, então ele afirma: olha, eis aí a mulher, rei. E ela não veio só, eis aí também o filho, o menino que havia morrido, mas que milagrosamente ressuscitou. O rei então também se alegrou, e nos diz o texto da palavra de Deus, que depois do rei cientificar-se de tudo e inquirir a mulher a esse respeito, a mulher confirmou todos os fatos. Nos diz o texto bíblico que então o rei devolveu àquela mulher as suas terras. E ele ainda designou um funcionário para cuidar do caso dela e ordenou a esse homem: devolva tudo aquilo que lhe pertencia. E não parou aí, o rei ainda disse algo maravilhoso aqui. O rei fala o seguinte: inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até o dia de hoje, restitui para ela o valor, restitui o dinheiro, restitui a renda, restitui aí tudo que foi plantado nas suas terras, e tivemos proveito disso. E dessa forma então esta mulher, ela foi abençoada. Amado ouvinte da palavra de Deus, tudo isso só foi possível, tudo isso aconteceu na vida dessa mulher por uma única razão. Essa mulher, ela foi obediente às orientações da palavra de Deus. Deus chegou até esta mulher por intermédio do profeta Eliseu, e então orientou essa mulher, falou com esta mulher, aconselhou esta mulher. Esta mulher, por sua vez, ela foi obediente à voz de Deus, ela aceitou a orientação de Deus, e assim então ela resguardou a sua vida desses 7 anos de fome que assolou a sua nação. E quando ela volta, infelizmente volta sem o marido, porque nem tudo é perfeito em nossas vidas, não é verdade? Mas ela volta com vida, volta com saúde, volta com o seu filho, e ela chega até o rei então e suplica, solicita as suas propriedades, e o rei prontamente aí atende aquela mulher. Certamente, se ela tivesse chegado ao rei sem que Geazi estivesse contando a sua história, falando aquilo que tivesse acontecido na sua vida, seria muito dificultoso para aquela mulher reaver as suas propriedades, porque nós falamos aqui que isso era um ofício de homens, somente os homens podiam intermediar essas negociações, realizar essas coisas. E se ela fosse, no caso, como ela foi de fato até o rei, mas sem esse preparar de Deus à sua frente, as coisas teriam sido mais complicadas, teriam sido mais difíceis. Quem sabe o próprio rei não a teria nem recebido, não a teria ouvido e não a teria atendido o seu pedido. Quem sabe essa mulher teria que entrar por outros meios, teria que entrar por meios burocráticos para resolver o seu problema. Mas quando somos obedientes a Deus, quando ouvimos a voz de Deus e quando obedecemos realmente aquilo que Deus nos orienta, nós somos preservados por Deus, como ela foi preservada da fome, e nós também somos recompensados, nós somos abençoados. Existe uma recompensa para as nossas vidas quando somos obedientes à voz do Senhor. Aquela mulher foi recompensada, ela foi recompensada porque ela não passou fome, ela não passou necessidade, ela foi protegida, ela foi guardada juntamente com o seu filho durante os 7 anos de fome e de escassez que houve em Israel. E agora, quando ela volta, Deus prepara
tudo. Deus providencia tudo, o momento certo, a hora certa. É assim que Deus faz. Para aquele que lhe é fiel, para aquele que lhe é obediente, Deus realiza tudo, Deus prepara tudo, Deus recompensa os seus no tempo certo e na hora certa, assim como Ele fez no caso daquela mulher, que então teve a sua casa devolvida, teve as suas terras devolvidas, teve as suas propriedades devolvidas e um pouco mais ainda. O rei disse: olha, e durante os 7 anos que nós utilizamos as terras dela para o plantio, tudo aquilo que foi lucro, dá para essa mulher, devolve para essa mulher, acrescenta a essa mulher. Olha, esses lucros, aquilo que o rei, aquilo que foi usufruído da terra daquela mulher durante o tempo que ela esteve ausente, ela não tinha direito. Mas Deus nos surpreende, Deus nos abençoa de uma maneira tão grande que nos dá aquilo que é nosso direito, mas também nos acrescenta algo que nós nem imaginamos, que nós nem esperamos. E para a mulher, aquilo chegou bem a calhar no momento dela, porque se de fato ela estava sem o seu esposo, sem o marido, ela era viúva. E as pessoas viúvas passavam por dificuldades grandes em suas vidas na época do mundo antigo. Então agora com o filho e com as suas propriedades, ela tinha ainda um dinheirinho, ela tinha ainda uma reserva para administrar a sua vida, para colocar os seus negócios em dia e então não passar nenhuma necessidade. É assim que Deus age, é assim que Deus faz. Deus realmente, Ele abençoa aquele que lhe é obediente. Então obedecer a Deus realmente é maravilhoso. Acatar as orientações de Deus é muito proveitoso para as nossas vidas e existe então uma recompensa disso para as nossas vidas. Nossa obediência a Deus sempre, realmente ela vem acompanhada da recompensa divina. Deus sempre nos recompensa através da nossa obediência à sua palavra. Resumindo, quando somos obedientes às orientações de Deus em sua palavra, a recompensa é a bênção de Deus para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a minha, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família e que sejamos obedientes às orientações de Deus, que sejamos obedientes à voz de Deus, porque quando Deus fala, quando Deus orienta, é para o nosso bem-estar, é para nos abençoar, é para nos beneficiar. Então sejamos obedientes a Deus e com certeza a recompensa para as nossas vidas será grande. Deus será nos recompensando com aquilo que realmente nos é de direito, mas ainda Deus nos acrescentará surpresas para as nossas vidas, porque esse é o nosso Deus de bênçãos, é o Deus que surpreende as nossas vidas. Que Deus continue vos abençoando em o nome de Jesus e nesse instante agora eu gostaria de orar em favor da sua vida. Deus Santo e Poderoso, em o nome de Jesus, abençoa este amado ouvinte da Tua Palavra e que a sua vida, juntamente com o seu lar e toda a sua família, sejam abençoados pelo Senhor. Que sejamos obedientes à Tua orientação, que sejamos obedientes à Tua voz, que venhamos, ó Pai, acatar a Tua voz, as Tuas orientações para as nossas vidas, para que nós possamos sermos preservados dos dias maus, para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor e para que no momento certo, na hora exata, o Senhor possa providenciar, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos e que nos é de direito, e que o Senhor possa surpreender as nossas vidas, ó Pai, com as Tuas bênçãos sobremaneira sobre as nossas vidas, porque Tu és realmente dessa maneira mesmo. Tu és um Deus que nos surpreende, ó Deus, e por isso nós Te louvamos e nós Te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus e até o nosso próximo encontro, onde estaremos aqui
juntos para falarmos, para comentarmos e para sermos abençoados com a rica, santa e gloriosa Palavra de Deus. Fiquem todos em Cristo Jesus.